Beleza, galera. Esse aqui é a unidade 3 que a gente vai estudar, nosso assunto de geografia. Então, como eu disse, no primeiro momento a gente vai ver a América Central, esses aspectos naturais e demográficos. Um pouquinho mais lá para frente, nós vamos falar dos aspectos econômicos, das tensões e conflitos, à medida que o tempo for passando, os aspectos naturais da América do Sul, econômicos, tensões, conflitos, enfim. A gente vai finalizar essa parte de América, sendo que nas unidades anteriores nós já vimos a América do Norte, agora vai ser a América Central e depois a América do Sul. E lá na frente, unidade 4, para a gente terminar esse assunto de uma vez, ok? Então, vindo para cá, como eu disse, a gente vai falar sobre os aspectos naturais e demográficos desse continente, desse subcontinente da América Central. Como vocês sabem, a América Central ela é a menor, né, das três regiões da América, ou dos três subcontinentes americanos. Além disso, também ele é o mais pobre, o menos desenvolvido, ou seja, é o FONA, né? Mesmo assim, entretanto, a gente sabe que quando a gente fala em América Central, uma das primeiras coisas que vem à mente é o Caribe, as belíssimas praias, enfim, sabe, aquela exuberância de natureza que eles costumam oferecer, né, os resorts, os cruzeiros, enfim, toda aquela coisa que está bem longe do meu alcance, né, já que aquilo custa um dinheiro que eu nem imagino quanto seja, mas não vem ao caso agora, né? Não vamos falar da minha pobreza, vamos falar dos aspectos naturais da América Central, né, do subcontinente centro-americano. Bem, como vocês sabem, a América Central ela é dividida em duas partes. Nós temos a parte chamada de Istmo, que é aquela parte que fica ali, digamos, ligando o continente, o subcontinente da América do Norte ao da América do Sul. Então, nessa parte da América Central do Istmo, nós temos esses países aqui e as suas capitais: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, tá? Enquanto que na América Insular, que é a parte das ilhas, a parte que nós chamamos de Caribe, apesar de que nem tudo ali é Caribe, né? Mas enfim, a gente costuma chamar de Caribe. Nós temos esses países aqui. Nós temos Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago, certo? Esses países juntos compõem o que nós chamamos de América Central, sendo dividida nesses dois pontos aqui, nessas duas partes. América Central istmica, a parte continental, e a América Central insular, que é a parte das ilhas, a parte ali daquele que forma o arquipélago do Caribe, beleza? Agora a gente vai ter que passar uma partezinha aqui. Ok, então em relação à América Central, como nós dissemos, já tem essas duas divisões, essas partes que compõem, que juntas, somadas, compõem a América Central. E é bom falar sobre essa parte do Istmo, né? Que no caso é uma área de muita tensão por conta do choque de placas, por conta do movimento das placas tectônicas. Vocês devem lembrar, né? Como é que funciona a questão, diria o Bolsonaro, a questão das placas tectônicas, tá ok? Enfim, ah, essas placas elas se movimentam e ao se movimentarem, esse movimento gera consequências aqui na superfície. Então, por conta disso, por conta da América Central estar numa área de movimentação de placas, é claro que a atividade sísmica lá é muito grande. Tanto que o relevo da América Central é composto por várias montanhas, várias formações rochosas que são resultado dessa atividade sísmica. Terremotos, inclusive teve um terremoto há alguns anos no Haiti que matou infelizmente milhares de pessoas. O Haiti, que já é um país pobre, ainda foi vitimado com esse terremoto que causou ali um estrago devastador. Além disso, tem os vulcões, que são também uma atração turística, por assim dizer, né? Um deles está aqui embaixo, até nessa imagem, o vulcão Arenal, fica na Costa Rica. Um vulcão, bom, pelo menos de longe olhando assim, é muito bonito. De perto deve ser, mas quando entra em erupção, eu acho que já não é tão bonito assim. Mas não deixa de ter a sua beleza. Então perceba, como eu disse, olha, essa área aqui, ó, as placas tectônicas sendo de certa forma aqui fazendo o que elas fazem, né, que é se movimentar, e é claro, trazendo consequências para cá. Inclusive, até as ilhas que surgem aqui na região do Caribe, essas ilhas aqui, muitas delas são resultado de ação, de atividade sísmica também. São vulcões que entram em erupção e a partir do momento que a lava se resfria, começa a formar ilhas vulcânicas. Algumas dessas ilhas, elas são, na verdade, até, digamos, a parte do topo
de montanhas, de formações rochosas que estão lá no fundo dos oceanos, né? E quando chegam à superfície, elas formam ilhas. Enfim, então você pode perceber que a atividade sísmica aqui ela tem um papel muito importante na formação e na, digamos, na configuração de como é a América Central atualmente. Passando um pouquinho mais para cá, olha o que eu falei do relevo. Aqui tem o vulcão Tajumu, que fica na Guatemala, próxima à fronteira com o México. É o ponto mais alto da América Central. A gente vai ver daqui a pouco lá, mas está aqui, ó, tem 4.220 metros. O famoso ponto culminante, ou ponto mais alto, ponto mais teba, como vocês queiram chamar. Tá? Tá aqui, ó, mais uma vez o livro dando essa ênfase à questão dos terremotos, né? Que, enfim, o que tá escrito aqui é o que eu falei agora há pouco sobre o Haiti. E mostra o quanto que a natureza pode ser cruel. Cruel não, como o quanto ela pode ser é, violenta, maldosa, maligna. Brincadeira, maligna é o homem que maltrata a natureza. A natureza só faz o que ela vem fazendo há muito tempo. Esse aqui é um mapa da América Central, certo? Aqui, ó. Essa parte aqui que eu estou circulando com o meu mouse é a famosa parte insular, ó, tá? Aqui a parte istmica, ok? E aqui no meio tu tem o Mar do Caribe, o famoso Mar das Antilhas. Percebe que a gente tem aqui também uma divisão, né? Que aqui essa parte das ilhas maiores, tá? A gente chama de Grandes Antilhas, né? Essa parte das ilhas maiores e as ilhas menores, as mais dititas, nós chamamos de Pequenas Antilhas, tá? Esse aqui é um mapa que mostra o relevo. Então percebe que quanto mais escura a cor do mapa, maior, mais alta é a altitude, né? Maior é a altitude dessa região. Então, esse é um mapa que ajuda a gente a entender como está distribuída a questão do relevo na América Central. Passando um pouquinho mais para cá, além do relevo, nós temos também uma questão lá, já que a gente está falando de aspectos físicos, né? Terremotos, além dos terremotos, né? A gente ainda tem os furacões, as tempestades tropicais, que também costumam causar bastante estrago. Essa semana mesmo agora teve um furacão nos Estados Unidos, e muitos desses furacões eles se originam aqui na América Central e são levados, né, pelas correntes aéreas, correntes marítimas, para outras regiões, chegando também aos Estados Unidos. Então, está falando aqui do Mitch, que ocorreu em 1998, atingiu El Salvador, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Belize, enfim, matou 10 mil pessoas, um furacão. Cara, então a gente pode ver que apesar de ser um local abençoado, com uma beleza assim ímpar, tem esse lado que é um tanto quanto ruim, aliás, é bem ruim, né? Dos furacões, das tempestades, dos terremotos. Mas, como eu disse, isso é uma coisa que infelizmente não tem como evitar. Acontece e pronto, né? Bem aqui eu achei interessante que nós temos aqui um esquema que explica como é que forma-se um furacão, né? Tá aqui, eu não vou ler um por um, vocês podem ler, ora. Mas tá aqui dizendo de uma forma bem didática como é que um furacão se forma e por que que ele acaba causando tantos estragos, né? Já que ele costuma ser, digamos, bem violento. Graças a Deus que a gente não tem essas paradas por aqui, mas enfim, tá bem didático aqui. Todo mundo consegue entender, bem bacaninha. Quando a gente fala de clima, a América Central é uma região que fica ali próximo, fica na região tropical, né? Ali bem situado. E como tá nessa região, as temperaturas lá costumam ser altas, normalmente são bem altas o ano inteiro praticamente. Aqui a gente tem esses dois climogramas mostrando aqui Honduras e Havana. Na verdade, mostrando essas duas cidades, El Siete em Honduras e Havana em Cuba. Essa parte azul aqui que vocês estão vendo, ó, essa parte azul aqui, ela mostra como é que está a questão da chuva. Bem aqui ao lado esquerdo, você tem em milímetros, mostrando, ó, 200 milímetros, 180, 160, por aí vai. E aqui no lado direito você tem a temperatura. Essa linha vermelha ela mostra, e bem aqui embaixo, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, por aí vai. E, então, essa linha vermelha, ela mostra mais ou menos em quanto ficou a temperatura média
enquanto ficou a temperatura média ao longo do ano. Então perceba que aqui, ó, em Honduras, a temperatura aqui, ela ficou aqui, ó, nessa casa de 20 e poucos graus, quase 30 graus de média, é bom lembrar de média, enquanto que aqui em Cuba a temperatura ela ficou um pouquinho mais alta, certo? Um pouquinho mais alta em alguns meses. A relação à chuva, você percebe que, ó, aqui a gente tem, nos primeiros meses do ano, a chuva começa a diminuir até que ela chega num ponto bem baixo, depois o nível começa a subir e quando chega nos meses de outubro, novembro, dezembro, aumenta muito, até que quando o próximo ano se inicia, esse regime de chuva começa a diminuir até que volte tudo de novo. Aqui já é um pouco contrário. Aqui já começa muito baixo, depois vai aumentando ao longo ali dos meses, do meio do ano praticamente, quando se aproxima do final do ano começa a baixar. É claro que existem muitos aspectos que ajudam a fazer com que as coisas sejam assim. Questão de quantidade de vegetação presente nesses locais, o próprio relevo, a questão do, meu Deus, como é que se fala não é continentalidade, meu Deus, eu esqueci a bendita palavra agora, correntes marítimas, correntes aéreas, enfim, existe uma série de aspectos que interferem para que esse clima, essa temperatura e esse relevo, essa temperatura e essa quantidade de chuva sejam diferentes entre esses dois locais, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque nos outros países da América Central não vai ficar muito diferente do que está sendo colocado aqui, beleza? Aqui nessa imagem vocês têm, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, deslizamento de terra causado pela ação da chuva, né? Na verdade, não é nem a chuva. Esse deslizamento de terra acontece normalmente porque tu tá vendo que tem aqui, ó, casas, né? Normalmente as pessoas para construir as suas casas, elas costumam retirar cobertura vegetal, costumam tirar a floresta, cortar madeiras, tirar a cobertura vegetal. E isso, quando chove, essa cobertura vegetal, por estar ausente, ela facilita esse deslizamento que causa essas tragédias que nós vimos aqui. E aqui na direita, estou tendo uma foto da floresta tropical no Parque Nacional de Tortuguero, na Costa Rica. Muito bonito, tá? Aqui está falando sobre hidrografia, e em relação à hidrografia, nós temos poucos rios, né? Na verdade, quando se fala em água, basicamente na América Central, a principal lembrança, claro, é o próprio Mar do Caribe, né? Que é belíssimo e muito visitado. E os rios lá, eles são bem poucos mesmo, certo? A gente tem alguns lagos bem famosos, alguns lagos que chamam a atenção. E entre os rios que se destacam, tu tem aqui o Rio San Juan, Montágua e o Rio Coco. Coco, percebe que não tem acento, eu vou te chamar de Coco, eu não vou falar aqui de outro nome. Mas, enfim, eles são os mais importantes. E a gente tem basicamente esses aqui, tá? Eu não vou falar sobre essa questão da ocupação territorial da América Central, porque isso aqui já fica para um outro momento. A gente vai falar sobre isso em outro momento, tá? Mas em relação a esses aspectos físicos, né? Ah, faltou falar uma coisa, cara, para vocês. Eu acabei lembrando agora. A gente tem a parte istmica da América Central fazendo ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Porém, essa parte ela já não é mais contínua, porque nós temos o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se tem como ver aqui. Canal do Panamá, tá aqui. Aqui, ó. Meu Deus. Ó, Canal do Panamá. Esse Canal do Panamá, ele faz a ligação lá longe ali, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas lá atrás, lá no fundo, tu tens o oceano, não sei se o Atlântico ou o Pacífico, e mais para cá, para esse lado, tipo, seguindo esse canal, né, para cá para baixo, você tem o outro oceano. Então esse canal, ele faz com que haja essa ligação via mar, né? Via mar não, via canal no caso. O próprio canal é a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Ele foi criado para facilitar essa passagem entre um lado e outro, né? Já que se ele não existisse, os navios teriam que dar uma volta enorme e para você passar por aí você tem que pagar uma belíssima de uma taxa que corresponde a uma grana muito violenta que entra para os cofres desse país. Eu estava vendo aqui uma bobagem minha. Isso aqui, ó, isso aqui é uma foto de satélite da América Central, mostrando como é que ela está distribuída. Então você tem ó, as ilhas bem aqui ao fundo, você tem aqui toda a parte istmica, certo?
Percebe que essa parte aqui, que está mais a oeste, ela é cortada por uma cordilheira, né, por uma cadeia montanhosa, tá? E o que eu achei engraçado é o seguinte, eu não sei se é só a minha cabeça, que eu sou meio maluco, que olhando isso daqui, ó, esse mapa da parte central, da parte istmica, não parece um camaleãozinho? Olha aqui, ó. Aqui e aqui, né? Sobretudo quando ele está aqui, ó, com a boquinha aberta, né? Aliás, é uma língua bem estranha desse bicho, né? Parece deixa pra lá, é melhor. Volta pra cá. Ah, sobe aqui. Eles são muito salientes. Aqui nós temos essa parte que mostra, como eu disse, a parte insular, a parte das ilhas. O Mar do Caribe aqui e você tem aqui os países. São tão pequenininhos, cara, que a gente, enfim, olhando muito de longe, tu nem percebe, mas estão todos aqui. Isso é muito importante. Voltando para cá, deixa eu voltar para. Onde é que eu estou? Estou sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Aqui, voltei. Entendedores entenderão. A vegetação, claro, é predominante dos climas equatorial e também tropical. Então, essas espécies latifoliadas, que são essas espécies com folhas grandes e largas, semelhantes às que a gente tem aqui na Amazônia, né? Estão presentes por lá de forma variada e de grande porte. Essas florestas com as folhas latifoliadas, elas, lembrando que eu já falei isso aqui antes, né? Parte, na verdade, de uma, digamos, estratégia, uma adaptação da vegetação para que, bom, como lá é muito quente, muito comum e é muito quente e chove muito, é muito úmido e chove bastante em determinados meses do ano. É semelhante à situação que nós temos aqui. Por conta disso, existe a necessidade dessas folhas, digamos, expulsar, por assim dizer, né, um pouco da água do seu interior, até para que elas, entre aspas, não morram afogadas, né? Portanto, essas folhas elas têm essa função, em cada elas são enormes desse jeito, para facilitar essa transpiração, ok? De modo geral, como eu disse, a gente vai ficar nessa parte apenas física aqui, a gente não vai se estender muito mais. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem muita coisa para falar, claro, mas infelizmente vocês não estão me vendo pessoalmente, nem eu vocês. Em relação à fauna, a fauna da América Central, ela é rica, mas nem tanto. Tem muitos insetos, não tem tantos assim animais de grande porte, predadores de grande porte, né? Tem ali o puma, né, que é a que a gente chama de onça parda, sussuarana. Tem também o próprio, tem os crocodilos, tubarões, né? Pô, tubarão tem para dar em doido, ela tem de todo tipo, dos menores até os, como diz o cara, até os mais maiores. Mas, de modo geral, é uma fauna muito rica e alguns animais até bem interessantes, pô, sapos venenosos, enfim, umas paradas meio malucas, mas, enfim. A história da América Central é muito rica, cara. Culturalmente, tá, uma área que, apesar de toda essa pobreza, apesar de toda essa mazela, é uma área que tem muita contribuição histórica, cultural. É um local que, enfim, é um dos locais que eu pretendo visitar antes de morrer. Até porque depois que eu morrer eu não quero saber mesmo. Então tem que ser antes de eu morrer mesmo, né? Cara, claro que é antes de eu morrer, pô. Enfim, vocês estão me tirando, é? Tá. É... Vamos ficar por aqui sim. Tá, vocês não têm o livro, fica complicado. Mas eu tenho o livro aqui. Nós vamos fazer uma atividadezinha. Eu vou colocar depois a atividade para vocês. Baseado nisso que eu estou falando e baseado em outras coisinhas que a gente vai colocar ao longo dessa nossa aulinha, ok? E me aguardem, foi um prazer estar com vocês novamente. Exatamente. E daqui a pouco a gente está junto, tá? Beijinhos, tchau, tchau.